invista no seu relacionamento com o Senhor. Nada te protege mais de um relacionamento falido do que um relacionamento com o Senhor. Porque encalhado não é quem não casa, é quem casa errado. Se você tá solteiro, com 30, 40, 50 anos, você não tá encalhado. Você tá livre. A segunda decisão mais importante da sua vida, depois de aceitar Jesus, é com quem você se casa. Porque é muito melhor morrer sozinho do que casar com alguém que vai impedir o seu propósito de ser cumprido nessa terra. Fala, meu camba e minha camba. Cláudio Bongo aqui e sejam muito bem-vindos a mais um Cambas de Jesus. Olha só, você que está ali em casa, que não é inscrito ou que caiu de paraquedas aqui no nosso canal, eu já vou te pedir que você se inscreve, compartilhe esse vídeo, deixa aquele like e nos ajude a crescer. E juntos vamos espalhar essa mensagem aqui, amém? Conto com vocês ali. Olha só, hoje eu tenho uma convidada super especial, uma verdadeira camba de Jesus, inclusive minha pastora. Já eu vou passar a palavra para ela se apresentar mais ainda. Mas a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, um tema muito relevante, principalmente para você que é jovem e você que também não é jovem, porém solteiro. Então, fique ali, não sai desse vídeo aí. Eu vou passar a palavra para a minha convidada se apresentar. Fica à vontade, pastora Sara, e seja bem-vinda ao Cambas de Jesus. Muito obrigada, Cláudio, pelo Amém. convite. Eu estou me Amém. sentindo muito feliz, muito honrada de estar aqui. Ainda mais de falar desse assunto que eu gosto muito de falar. Aconselho muito sobre esse assunto. Então, para mim é uma honra estar aqui. Eu sou a pastora Sara, sou pastora de toda a juventude ali, junto com meu marido, né, o Jamie, ali na Igreja dos Filhos, em Joinville. E eu tenho 3 filhos, o Lucas, que já vai fazer 18 em julho, misericórdia, como Uau. assim? Voou. O Joshua, de 3 anos, o Caleb, de 9 meses. E é isso, estamos aí servindo a Jesus com essa geração, né? Essa geração que não é o futuro da igreja, é o presente da igreja. Então, é uma honra para nós realmente servir esse tempo. Falou do Caleb, eu lembrei que o primeiro convidado aqui foi o pastor Jamie. Sim. E foi bem na semana que o Caleb nasceu, se eu estiver bem lembrado. Foi mesmo? Então, 9 meses do Cambas de Jesus aqui é 9 meses do Caleb. Fez lembrar isso. Olha, agora ali. Bem profético. Tem coisa vindo aí. Pastora Sara, você me ensinou ali que gosta de falar sobre esse assunto aqui. Gosto. A gente vai conversar hoje sobre... eu vou trazer algumas questões que, conversando com algumas pessoas que eu aconselho, que eu convivo, eu vi que elas têm dificuldades exatamente com essas perguntas que eu anotei aqui, e por isso eu chamei a pastora Sara exatamente para nós conversarmos sobre namoro cristão, ou vamos jogar namoro de forma geral. Porém, eu vou trazer algumas perguntas que são muito relevantes e que a pastora Sara vai nos trazer respostas para isso. Sim. Então, pastora Sara, já vamos começar ou... Ok. Tá difícil já. Vai. Então, já vamos começar difícil. Primeira pergunta, pessoal. Acredita que Deus criou uma pessoa certa para cada um? Assim, tipo Adão e Eva? Ou isso é uma romantização gospel? Eita, Vamos lá. pessoal. Vamos lá. Na verdade, essa pergunta, Cláudio, ela é... Pode puxar mais o microfone para você, Alice. tá. Certo. Isso. Essa pergunta, ela não é tão relevante na nossa vida prática em encontrar alguém. Exato. Porque antigamente tinha essa crença muito forte, né? De que Isso. existia uma pessoa para você. Eu cresci ouvindo isso. Que existia uma pessoa que Deus preparou para você. E aí a gente meio que até se prendia a essa verdade, digamos assim. E parecia até impossível ou muito difícil encontrar essa pessoa. Ou na hora que conhecia alguém legal, né? Eu via as pessoas mais velhas conhecendo alguém legal. Será que é? Será que não é? Então, na verdade, essa pergunta, na hora de você encontrar alguém, ela é a menos relevante para ser feita. Certo. Por quê? Porque o que importa mesmo é se Deus está de acordo com esse relacionamento. Então, será que essa pessoa aqui é específica para mim? Isso aí vai entrar. Se a gente entrar nessa discussão, Cláudio, a gente vai ter trocentas milhões de outras perguntas dentro disso, que eu não acho nem saudável na hora de escolher um parceiro, uma parceira para a vida, né? A pergunta mais correta a ser feita nesse momento é: Deus está de acordo com esse relacionamento? Uau. Ou melhor, quem escolheu essa pessoa? Eu escolhi nos meus padrões ou Deus escolheu para mim? Essa é a melhor pergunta a ser feita. Porque daí, Deus, ele sabe do futuro, né? Então, por exemplo, quando a gente namora, eu namorei o Jamie por
2 anos e 3 meses até o casamento. Uhum. Quando a gente namora, por mais vulnerável, sincero, verdadeiro que você seja na tua vida, tu não conhece a pessoa 100%. É só dentro do casamento que tu vai conhecer 100%. Porque é na convivência, é no dia a dia que a gente se revela de verdade. A intimidade, né? Uhum. Por isso a intimidade com Deus é tão importante, Exato. né? Porque é ali que a gente se revela. Então, como que eu vou saber como o Jamie é? Só casando. Aí eu caso, não deu certo, e aí vem muitos divórcios, muitas situações como isso. Então, eu deixei essa escolha na mão de Deus, porque se tem alguém que conhece meu marido, é Deus. Deus conhece o Jamie muito antes de eu querer conhecer ele, muito antes de eu casar, enfim. Então eu falei, Deus, escolhe aí pra mim, porque as escolhas que eu tinha feito, meus amigos, Era ruim. não tava dando certo. Se eu tivesse casado, ia ser horrível. Meu. Então, assim, pra mim e pra pessoa também, né? Porque eu Exatamente. também não era a melhor opção pra ele. Então, eu acho que a melhor pergunta, a melhor resposta pra essa pergunta é: Deus está de acordo com esse relacionamento? Uau. Ele tá escolhendo pra mim ou eu tô escolhendo conforme o que eu acho que tem que ser, no meu tempo, do meu jeito? Uhum. Aí complica muito a nossa decisão. Nossa, que forte, hein? Sim. Deus está escolhendo ou eu estou escolhendo? Isso aí ficou bem, bem Porque cravado não aí. importa, tipo assim, é uma pessoa exclusiva que Deus preparou pra mim, ou eu posso escolher quem eu quiser. Aí entra essa questão, tipo, que relevância tem isso? Exato. Se tem uma pessoa específica, ou se tem várias pessoas, ou se eu que escolho, isso não é relevante. O que é relevante de fato é Deus tá de acordo com esse relacionamento? Ele tá escolhendo isso pra mim? Então eu não preciso ter medo. Uau. Não preciso, né, ter medo dessa escolha. Ó, gente, já foi uma. Só da primeira já foi uma. Vamos tentar acalmar um pouquinho então. Na segunda pergunta. Solteirice, fase de preparação ou fase de sofrimento? Como o solteiro pode aproveitar Olha, da melhor maneira possível a sua. perfeito. A solteirice não é de solidão, ela é de solitude. A Certo. gente precisa ter solitude enquanto é Qual que é essa solteiro. diferença aí que é para o pessoal que tá lá em Certo. casa? Solidão é solidão, todo mundo sabe, né? Uhum. Tem alguns assistindo a gente que estão sofrendo nesse momento com solidão. Solidão é isso aí que você está vivendo. Solitude é um período de você viver bem consigo mesmo. Porque se você não vive bem consigo mesmo, você não vai viver bem com outro alguém. Isso. A gente precisa estar resolvido com nós mesmos, consigo mesmo, para depois poder viver bem com outro alguém, né? Então, a solteirice, eu gosto de falar que é um momento de preparo, mas não é única e exclusivamente para me preparar para o casamento. Uau. As pessoas falam assim: a solteirice aproveita para se preparar para casar. E aí a vida da pessoa circula em torno do dia que ela vai casar. Principalmente pro cristão, né, Cláudio? Que a gente tá falando principalmente com esse público. Isso. Eu tô me preparando pra casar, eu tô me preparando pra casar. Aí torna aquela ansiedade de quando a pessoa vai chegar, quando que eu vou casar, quando que isso vai se resolver na minha vida. E não, na verdade, a solteirice, ela é um tempo de viver coisas extraordinárias com o Senhor. É uma preparação pessoal para ser um cristão decente, para ser a noiva de Cristo que você deve ser. E isso vai, consequentemente, te preparar para um casamento. Uau. Só que não é uma preparação para me casar. Tu entende a diferença? Uhum. Então, porque essa preparação para me casar, Cláudio, gera solidão. Uau. Por quê? Porque eu tô me preparando para alguém que não chega. Não chega. Meu Deus, cadê essa pessoa? Onde é que ela tá? E não sei o quê. E esse é o assunto que tanto rola na internet, né? Aquele meme. O assunto que rola na internet. Mas é isso que rola entre os cristãos. É o quê? Uhum. Meu, quando que vai chegar a minha pessoa e tal? Por quê? Essa pessoa, ela tá se preparando pra casar. E no fim, não tá se preparando, tá? Ela tá só uma espera muito ansiosa que não se preparou coisa nenhuma, Uau. né? Então, assim, eu penso que... eu até separei um versículo sobre solteirice, Uhum. que nesse assunto a gente com certeza falaria sobre isso, né? Exato. 1 Coríntios 7 vai falar Uau. assim, ó. O solteiro cuida... 7:32. O solteiro cuida das coisas do Senhor e como há de agradar ao Senhor. O casado cuida das coisas do mundo e como há de agradar a sua esposa. Uhum. Há diferença entre a mulher casada e a solteira. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Para que a gente está cuidando das coisas do Senhor? Para ser santa, não para se Não casar pra com alguém. esperar. Meu. Tá entendendo? Tanto no corpo como no espírito, porém, a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao seu marido. E digo isso para proveito, enfim, aí Paulo vai dizer aqui por que ele está Uhum. aconselhando isso.
E é bem para um âmbito da alma que Paulo está aconselhando isso. Certo. É para que tudo esteja em paz. Então ele está falando o quê? Cara, você é solteiro, você é solteira, cuide das coisas do Senhor. E ele não tá falando assim, ó, de frequentar culto, não. Ele tá falando assim, viva pro Senhor. Uau. E, meu amigo, na hora certa, do jeito certo, porque o que que é? Eu tô me aprofundando demais, mas vamos lá. O que que é cuidar, Das coisas. ser solteiro? Aham. O que que é se preparar na solitude? Cara, você tem problema com seus pais? Na sua alma? Você não teve um pai presente, uma mãe presente? Trata isso no Senhor, tá entendendo? Você tem alguma dificuldade que seja, agora, né, resumindo aqui na sua alma, no seu espírito, que você precisa tratar, trate isso no Senhor. E isso é a solteirice. E na hora que você casar, você vai estar o melhor preparado possível para estar num relacionamento, né? Que ninguém nunca tá 100% também. Muito bem. Meu Jesus. Eu falei que eu gosto de falar desse assunto. Eu não Ela sei se eu fui gosta. a melhor pessoa. Porque E eu não sei quanto tempo vai a desse gente vai ter que ter podcast. 2 episódios aqui no mínimo. Tô vendo que sim. Outra pergunta, né? Por que que o cristão... Por que que o cristão precisa aprender a esperar no tempo de Deus antes de entrar para um relacionamento? Entra nisso que a gente acabou de falar. Isso. Porque Deus sabe o melhor pra mim. Ele sabe o tempo que eu tô preparado. Então, assim, as pessoas, elas querem muito ter um relacionamento. É engraçado, né? Antes de conhecer Jesus, elas não necessariamente têm essa sede de ter alguma coisa séria, casar com aliança e tal. Elas querem pertencer a alguém. E depois que conhece Jesus, essa vontade não vai embora. Elas esqueceram que elas pertencem ao Senhor. E não mais a um relacionamento. Então, essa busca parece que não vai embora, porque elas não estão focando na pessoa certa. O principal relacionamento da vida de um crente é Cristo. Isso. E se tiver um casamento, se tiver um relacionamento, foi porque Deus pensou ou acreditou que aquilo ali seria melhor para cumprir o seu propósito, né? Então, por que esperar no Senhor? Porque Ele conhece o meu ser, Ele conhece a outra pessoa. Então, às vezes, a pessoa tá louca para namorar, tá louca para se relacionar, mas tá cheio de problema na alma. Que foi o que eu acabei de falar. Vai ser um relacionamento saudável? Com certeza que Vai ser bom? Vai te aproximar do Senhor? Não vai. Vai só te afastar. Vai ser um relacionamento ruim para você. E Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a gente precisa entender que Cristo é suficiente, Cláudio. Mas é fácil falar depois que você já está casada com 3 filhos. Sim, é mais fácil. É realmente mais fácil. Eu não vou ser hipócrita aqui. Porém, eu queria ter entendido isso antes de casar. Porque também eu coloquei muitas expectativas no casamento, que depois de casar eu me frustrei, porque essas expectativas eu devia ter colocado em Cristo. Uau. Então, se a pessoa entende que o principal relacionamento dela é com o Senhor Jesus, esperar no Senhor não é difícil, porque Ele é suficiente. Ele supre a minha alma, tá me entendendo? Então, por que que a gente tem que esperar? Porque Ele sabe o melhor tempo. Ou eu acredito nisso, ou eu não sou crente. Se eu sou cristão, preciso acreditar que Deus sabe o melhor tempo para todas as coisas na minha vida, né? Isso não quer dizer matar o meu sonho. Isso quer dizer que Cristo é suficiente. E no tempo certo, Ele vai trazer uma pessoa, não para me completar, para me transbordar. Uau. Um relacionamento, ele precisa transbordar. Ele precisa trazer tudo que já tem de melhor dentro de mim para fora. Ele precisa me impulsionar. É para isso que serve um casamento e um relacionamento. Cumprir propósito, né? Então a gente pensa ao contrário, né? A gente... Para se completar. Eu preciso de alguém que me complete. Não, Cristo tem que te completar. Uau. Ele te completa, né? A gente vê alguns casos, assim, de pessoas que eu acho, assim, extremamente referência para nós nessa área. Por exemplo, Laura Solgueles. Agora acabou de casar faz pouco tempo, mas ela viveu muitos anos da vida dela solteira, sendo completamente apaixonada e suprida pelo Senhor. A Tamires Garcia, se você não conhece a história dessa galera nesse âmbito de relacionamento, procure, né? Porque o Senhor, ele é suficiente. Ele é suficiente. Caraca. E aí, a pessoa vem e transborda aquilo que o Senhor já colocou dentro de mim. Eita glória, gente. Isso aqui só está começando, hein? Quando você está orando com alguém, Certo. como distinguir a confirmação de Deus das nossas emoções, né? Vixe. O tal do orante. O tal do orante, né? Exatamente. Ai, ai. Vamos lá. Como distinguir Aham. as minhas emoções da confirmação do Senhor? Primeiro que você tem que ter certeza do seu relacionamento com o Senhor
Por isso que é tão importante ser intimidade com Jesus antes de entrar no relacionamento. Porque você consegue distinguir melhor a voz de Deus das suas emoções antes de querer se apaixonar por alguém, né? Mas como ter certeza? Eu acho que a gente espiritualiza muito isso também, Cláudio. No sentido de, se você já tem alguns pré-requisitos estabelecidos, eu não sei se isso vai estar em alguma outra pergunta, se tiver a gente se aprofunda depois. Mas se você já tem alguns pré-requisitos estabelecidos, não são pré-requisitos apenas espirituais, no sentido de essa confirmação. Mas você tem ali uma lista, a pessoa tem que ter isso, o caráter, a pessoa tem que amar Jesus, a pessoa... Meu pai me falava 3 coisas, né? Antes de eu entrar no relacionamento. O cara, ele tinha que amar a Deus mais do que me ama. Então, se ele me ama, ele tem que amar mais a Deus do que a mim. Mas ele tem que me amar mais do que eu amo ele. Agora, como mulher, no papel de mulher. Porque um homem apaixonado, aí sim ele vai amar a esposa como cristão na igreja, né? E ele tinha que ter sonhos, projetos. Porque quem não sabe onde quer chegar não vai a lugar nenhum. Isso. Esses são 3 pré-requisitos que meu pai me passou que já descarta muita gente. Tá? De verdade. De verdade. Isso aqui descarta muita gente. Então, se você tem pré-requisitos ali bem estabelecidos na palavra, no que você quer como marido ou como uma esposa que vai edificar o seu lar, isso aqui já tira muita coisa que a paixão te cega. Caraca. Isso aqui, esse pré-requisito aqui, então, não precisa de muita confirmação de Deus para você entrar no relacionamento. Até porque namoro não é casamento. Isso. Então, outra coisa que meu pai me falava, claro, sendo muito, né, é uma hipérbole, né, sendo muito exagerado, ele falava, você pode namorar 100 pessoas, desde que você saiba entrar e sair de forma saudável de um relacionamento. Então, o problema não é namorar. O problema é quando a gente namora como se aquela pessoa tivesse que obrigatoriamente ser o meu marido, porque eu entrei no relacionamento e não posso terminar. Né? Essa é a expectativa do namoro. Então, dentro do namoro a gente vai conhecendo melhor a pessoa. É para isso que serve o namoro, para conhecer melhor. Mas se você tem esses pré-requisitos bem estabelecidos conforme a palavra, aqui a gente já elimina muita gente. Já enxuga ali. Já enxuga muita gente. Não precisa ser apaixonado para saber se quer ou não quer. Agora, respondendo a tua pergunta, né? Se é confirmação do Senhor ou se não é, eu acho que essa lista é uma baita confirmação. Se você estabelece esses pré-requisitos com Deus, o que eu tenho que colocar nessa lista aqui? Quais são os pré-requisitos aqui? Né? Que vai voltar lá naquela primeira pergunta que eu não quis me aprofundar. Você tem uma pessoa certa ou não? Eu sou mais inclinada a dizer que não existe uma pessoa certa especificamente que Deus criou para você. Né? É isso. Deu pra explicar? Eu respondi a pergunta? Explicou. Porque às vezes a gente espiritualiza demais. Ai, isso. Deus, tem que descer um anjo. Né? Eu lembro de uma vez que eu gostava de um menino. Tá, 11 anos de idade, tá, gente? 11 anos. Eu cresci na igreja, então eu sempre fiquei pedindo confirmação pra Deus. Com 11 anos de idade, eu achei que era meu marido, né? Falava assim, mas apaixonada, olha a confirmação. Deus, se ele vier de short azul hoje no culto, o menino só usava short azul. Pô, é lógico que ele vai vir de short azul, tá me entendendo? E essa coisa de confirmação é muito perigosa, Cláudio. Porque às vezes a gente pede umas confirmações que o diabo também sabe que eu pedi. Isso. O diabo também sabe as confirmações que eu tô pedindo. E ele pode fazer acontecer. Então, por isso que não é sobre espiritualizar uma confirmação. É pré-requisitos bem estabelecidos diante do Senhor. Agora eu acho que eu expliquei melhor. Agora foi. Vou dar um tempo da pastora tomar uma água aí antes de eu passar para outra pergunta ali. Deixa a pastora Sara respirar um pouquinho, gente, porque a lista aqui é enorme. Ixi, eu não pode falar que eu sei falar bastante. A pessoa fez propósito com Deus de não namorar por um certo tempo. Certo. Mas continua de conversa sem compromisso. Isso ajuda ou... No caso, ela não fez propósito nenhum. Não existe conversa sem compromisso. Existe amizade. Amizade. Se eu sou amigo de um homem e eu tenho um propósito com Deus e eu tenho amigos homens. Tudo bem, amizade. Conversa sem compromisso não existe. Não existe isso dentro desse propósito que eu tô falando. Não, existe conversa sem compromisso. Mas você dentro conhecer do propósito pessoas. ali, exato. Mas fazendo esse propósito, não existe conversa sem compromisso. Eu tenho amigos ou eu tô conversando com alguém com interesse. Não existe isso, gente. Supostamente sem compromisso, né? Supostamente sem compromisso, mas assim, a pessoa tá querendo conhecer pra quando, né? Aquela assim, quando acabar o tempo
de espera, eu já conversei tenho com todo ouvido. mundo. Eu já sei agora, né, o que eu Vou quero. fazer um checklist isso aí, ei, tu Porque não, tu assim, não. a questão é, por que que uma pessoa, vamos colocar aqui, ó, 18 mais, né? A gente tá colocando É nesse exatamente, dentro que desse já padrão não poderia tá. estar num relacionamento, né? E agora tá se propondo a ter um tempo sem. Por quê? A pergunta é por que que ele se propôs ou ela se propôs a ter um tempo sem? Provavelmente para que ele foque no Senhor, Isso. para que ele foque, sei lá, nos estudos, para que ele foque em, né, os homens, né, em se consertar, né? Olha, eu tenho Isso. muitas questões na alma, eu vou me focar, as mulheres da mesma forma. Então, assim, a questão é, se você fez esse propósito, tem um motivo pelo qual você não quer conhecer alguém agora. Então, tu tá se enganando. É tipo o Thiago falando, né? Sejam praticantes da palavra, não só ouvintes, porque vocês se enganam, vocês estão se enganando. Então, da mesma forma, não adianta fazer um propósito e continuar se envolvendo em paqueras, em flertes, que não estão fazendo você cumprir o seu propósito, Bom, né? Não faz sentido, simplesmente não faz sentido. É. Então, não faça um propósito. Você quer continuar conversando sem compromisso? Porque existe conversa sem compromisso, que é o quê? Eu quero conhecer essa pessoa, mas não necessariamente eu vou namorar com ela. Né? Que daí é diferente de defraudação, que daí é um outro assunto. Eu não tô falando de defraudar alguém, eu tô falando Mas ali não existe perigo em algum momento alguém sair defraudado nesse. Existe. Exatamente, porque, por Não, exemplo, mas né? daí eu não tô falando pra pessoa, vamos conversar? Aham. Não, eu tô na minha cabeça conversando com aquela Ah, pessoa, ela nem sondando, né? sabe. Sondando aí a Isso. pessoa, isso. Isso. Uma conversa sem compromisso é aquela assim, ó. Eu me interessei por aquela pessoa e vou conversar. Eu não vou avisar ela que a gente tá conversando. Exato. Que daí já é oficial, daí já não é uma conversa sem interesse. Isso. Né? Eu tô falando uma conversa sem interesse, é tipo assim, ó, eu me interessei, eu vou conversar, a pessoa não sabe que eu tô interessada. Então eu estou conversando pra Muito saber bem. se eu quero avisá-la que eu tô afim. Muito bem. Né? Daí não é defraudação. Muito bem, gente. Esse episódio está muito bom, gente. Então, já aproveita e compartilha isso aqui. Se você Por chegou até favor. aqui, Por favor. conheça alguém que está precisando ouvir sobre esse assunto aí, já compartilha. E não esquece de deixar um like aqui no nosso canal, se inscreve. Muitos E tesouros aqui hoje, tem hein? tesouros. E ainda tem mais, gente. Vamos para a sexta pergunta, né? É correto um cristão se envolver emocionalmente com alguém que ainda não é cristão? Deixa eu terminar a pergunta. Com a intenção de trazê-la para Jesus e futuramente namorar essa pessoa? Olha, claramente. Que perigo, né? Olha, vamos lá. Existem alguns pormenores nessa pergunta. Isso. Por exemplo, eu vou te falar um exemplo positivo dessa pergunta que tu me fez. Antes de falar o que acontece na maioria das vezes. Tem uma irmã lá da igreja, inclusive, minha madrinha de casamento e o esposo dela é meu padrinho de casamento. Que ela tinha se convertido, estava levando Deus a sério. Inclusive, quando chegou na igreja, tinha um relacionamento, terminou e tal, e estava levando Deus a sério há alguns anos já. E tinha um rapaz no trabalho dela que se interessou por ela. Um rapaz cheio de princípios. Aquele só falta Jesus? Isso. Sabe o só falta Jesus? Só falta Que ela Jesus. olhava pra ele, ele era bonito, ele era legal, ele era, assim, caráter. Nem era, assim, mulherengo, nada mesmo. Só faltava Jesus. E aí ela falou assim, ó, não quero alguém que só falta Jesus. Eu não quero alguém, porque se falta Jesus, falta tudo. Isso. Não importa o que a pessoa tem no pré-requisito. Só que ela gostou dele, Cláudio. De verdade ela gostou, fazia todo sentido pra ela dentro daqueles pré-requisitos que ela tinha. E ela foi conversar com a liderança e tudo mais. E ela colocou isso em oração. E ela falou, Deus, eu gostei dele. Mas eu não abro mão do só falta Jesus. Uau. Eu não abro mão disso. Então, se ele quiser me namorar, ele vai ter que se converter. E ela falou pra ele, olha, eu gostei de você, mas eu sou crente. E eu não abro mão disso. Não abro mão desse pré-requisito. Então eu vou na tua igreja e tal. E aí começou. E ela não namorou com ele até o dia que ele entregou o dízimo, sem ela falar nada. Caraca. O dia que ele entregou, porque daí ele aceitou Jesus. Por que eu faço isso aqui? Porque qualquer um pode aceitar Jesus e dizer que aceitou. Né? E dizer que aceitou, porque ele quer namorar comigo, então vou aceitar Jesus aqui. Começou a frequentar a igreja, a frequentar a GC, aceitou Jesus e entregou o dízimo. Quando ele entregou o dízimo, ela entendeu. Ele, de fato, aceitou Jesus, porque aí a gente entende que a pessoa teve um compromisso com o Senhor, sem ela falar nada. Esse é o grandíssimo detalhe dessa história, é que ela não impôs nada.
Ele frequentou a igreja sem eles namorar, sem beijar na boca, sem ter nenhuma promessa de que iam namorar. Ela disse, ó, esse é meu pré-requisito. E é isso, eu não vou abrir mão disso. E ele tomou atitude porque gostava dela de ir atrás de Exatamente. Cristo. E Cristo encontrou ele. Aí, quando ela viu que de fato Cristo encontrou ele, que foi quando ele devolveu o dízimo, eles começaram a namorar e hoje são casados. Uau. E hoje ele é extremamente. Ele é um conselheiro na nossa igreja. Ele e ela. Então, assim, são pessoas de fato, né, que entregaram a vida para Cristo. Não foi um namoro evangelístico. Você percebe a A diferença? diferença, exatamente. Ela A gostou diferença. muito dele, mas ela não abriu mão do valor dela. Que era, se falta Jesus, falta tudo. Uau. Falta Jesus, falta tudo. Então, eu acho que isso responde muito bem a pergunta. Uma pessoa pode se envolver emocionalmente? Gente, não, pelo amor de Deus. E foi um Pelo caso amor de específico, Deus, né? você tem o valor principal que é Jesus na vida da pessoa, porque agora falando aqui para as mulheres, né, que são a minha galera. Como que você quer que o cara te ame como Cristo amou a igreja, se ele nem ama Cristo? Uau. Não tem, mas ele tem isso, aquilo, aquilo outro, não, 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 não. Então faça como essa mulher que eu falei aqui, coloque isso diante do Senhor. Mas guardando o coração, não com a expectativa de que Deus vai fazer. Quer saber? Eu vou orar por ele e vai acontecer. Não. Deus, eu tô colocando na tua mão. Faz a tua vontade. Se for da tua vontade, vai acontecer. Se não for, eu costumo dizer assim, quando eu conheci o Jamie, que o Jamie era maravilhoso e crente. Continua sendo maravilhoso e crente. Mas eu falei assim, né? Eu tô gostando muito dele e tal. E aí a moça que nos apresentou, a Camila, ela disse assim, moça, né? Mulher já casada, mãe. E se não for ele, tu não tá colocando muita expectativa? Aí eu sempre falo assim, ó, Deus nunca vai me apresentar alguém que não seja, que depois eu não tenha algo melhor pra mim. Uhum. Então, a partir do momento que eu conheci o Jamie, pra explicar, ele Sim. era o meu padrão. Se tivesse alguém melhor do que o Jamie, o Superman, eu falei pra ela, cara, se não for ele, eu vou casar com o Superman, porque... Mas tudo bem, tu Exato. entende que tá tudo bem, que se não for Entendi. ele, tudo bem, porque Deus não ia deixar eu conhecer alguém tão Certo. incrível pra me dar alguém menor do que aquela pessoa incrível. Entendi. Ele só ia me dar alguém ou igual ou melhor. Então, da mesma forma, mas ele é incrível. Sim, então, agora o seu padrão foi atualizado. Um padrão atualizado. Ele é Uau. incrível, só falta Jesus. Então, agora espere alguém incrível que tenha Jesus. Caraca. Deus não vai te dar alguém menor do que você está conhecendo. Ele não vai te dar alguém menos legal, menos incrível do que o que você está conhecendo, né? Então, isso é guardar o coração. Então, ela fez isso. E eu acho que esse exemplo dela é Não, perfeito. bem perfeito. É Fechou. perfeito para isso. Muito bem. Namorados cristãos dormirem na casa um do outro. Maturidade ou teste de resistência espiritual? Oi. Nossa, Só perguntas assim, bem. eu tô me controlando muito para não dar patada, juro. A pergunta tinha que ser reformulada, hein, Cláudio. Para essa Ah, pergunta caber, não aham. é cristão. Uau. Namorados cristãos? Aham. Não. Não, não é cristão. Vão para a igreja, por mais que vão para a igreja, tudo Não, isso ali. exatamente. Não, não, não. Quem é crente de verdade, ele vai seguir a palavra. E a palavra Uhum. diz para eu me afastar, não do mal, da aparência do Uau. mal. Então, eu moro sozinho, meu namorado. Oi? Mesmo quando mora com os pais, tá? Porque Isso. de madrugada, o sono do pai e da mãe é pesadíssimo. Não tem essa de, mas eu moro com os meus pais. Então, deixa teu namorado morar com os pais dele, tu mora com os teus. Uau. Não existe isso, gente. Não existe isso. Não existe. É uma intimidade esse é um ponto muito importante. Intimidade, ela é devida para certos estágios da vida, né? Então, não é todos os seus amigos que são amigos íntimos. Você tem vários amigos e alguns são íntimos, né? Porque aquela pessoa tá na fase de ter intimidade. Agora, isso de dormir junto, de se ver de pijama, de não sei o quê. Gente, nada a ver, pelo amor de Deus. Ó, vou falar o meu caso, tá? Uhum. Eu namorei à Quer mais distância. água? Eu vou colocar aqui. Tá. Eu namorei à distância com o Jamie. Uhum. Perfeito? Então, às vezes que a gente se via, a gente acabava dormindo. Apesar de quando eu fui pra Goiânia, eu dormi na casa da amiga dele. Eu não dormi na casa dele, obviamente, porque ele morava sozinho. Sim. Mas quando eu ia pro Pará, que era a casa dos pais dele, obviamente a gente dormia na mesma casa. Porque eu não ia pegar um hotel, tá Exatamente. entendendo? Porque eu ia lá ver os pais dele e eu dormia na mesma casa. Então, é uma exceção de não tem outra opção. Uhum. Agora, a gente mora na mesma cidade.
Ah, mas tá tão tarde. Dorme aqui em casa. Gente, pelo amor de Deus. Isso nunca foi, nunca será normal, nunca foi, nunca será saudável. Você dormir na mesma casa que seu namorado. Você tá pedindo pra pecar. Uau. Você tá pedindo, você tá brincando com o pecado. Por isso que eu digo, crente, não. Isso não é coisa de crente. Isso é coisa de convencido, não de convertido, né? Uau. A pessoa se convenceu de que ama Jesus. Ela não tá de fato convertida. Não existe isso. Então, assim, se afastar da aparência do mal. Repete com a tia Sara. Aparência. Você repetiu. Eu sei Eita. que repetiu. Essa é a minha pastora. Não existe isso. Pastora Sara, vamos para outra pergunta agora. Pessoal, tem mais perguntas aqui e eu acredito que isso vai te ajudar. Olha, um dia a gente tem que fazer um Uhum. programa ao vivo, Cláudia. Amém. Que daí a Fechou. galera vai fazendo pergunta na hora. Ixi. Aí é massa de Ficou a ideia responder. Aí a gente fala sobre isso depois. Então, vamos anotar aí na agenda, né, Dani? Vamos colocar na agenda aí. O pessoal vai perguntar no direito ali, Ao vivo, a aí pastora é massa, Sara vai aí é falando. Durante o namoro, uma das pessoas se esfria na fé e se afasta de Jesus e sem previsão de voltar. O que fazer? Terminar? Ué. Oxi. Mas tá ligado, o coração, ama a pessoa, tudo isso aí. Tá, vamos lá. Eu sou muito radical, né? É porque depois que a gente casa, a Aham. gente se torna muito prático em relação a esse momento, né? Eu já passei do namoro, então a gente é muito prático. Fica mais fácil, né, gente? É, sem previsão, né? Vamos lá. Nossa, de novo, são muitas vertentes essa resposta. Cada caso é um caso, eu não consigo dizer assim, X, Y, Z. Mas, claro que a primeira coisa que você pode e deve fazer é orar pela pessoa, né? É tentar. Vamos tentar aqui, é orar, interceder, fazer um propósito de oração, dar uma oferta, jejuar e ver se existe algum tipo de fruto mediante esse seu esforço, né? Mas eu colocaria uma data limite. Porque namoro, gente, ele foi feito para terminar. Ou ele termina em noivado, ou ele termina para seguir. Perdão, para seguir a vida. Namoro não foi feito para durar muito tempo. Né, depois eu não vou colocar essas datas. Quanto tempo dura um namoro? Não é essa a pergunta. Inclusive, eu tenho essa questão ali. Tá, depois a gente fala Seria sobre a próxima. isso. Depois a gente fala sobre isso. Quanto tempo dura, né? Um namoro saudável. Mas o namoro ele foi feito para acabar. Uau. Ou ele termina para seguir a vida, e aí entra aquilo que o meu pai sempre me disse, tem que saber entrar e sair de um relacionamento. Ou ele termina em noivado, ok? Então, a pessoa, né, tinha todos os pré-requisitos. A gente vou trabalhar com essa máxima aqui, que você entrou num relacionamento correto. E aí a pessoa se esfriou. Eu acho que não precisa desistir na mesma hora. Ora, faz um propósito de oração, né? Enfim, faz o que você... Por quê? Por uns 3 meses? 4 meses? Exemplo. Não deu resultado nenhum. E não fica se enganando também. Ah, não, mas ele até foi na igreja uma vez nesse tempo de propósito que eu fiz. Gente, vamos ser realistas, porque a gente está falando aqui, a gente está lidando com o pai ou a mãe dos seus futuros filhos. A gente está lidando com a pessoa que vai envelhecer com você. Que, se Deus permitir, vai morrer ao seu lado. Né? Aí entra a questão de valores, né? Ele não segue Jesus dentro... Que valores vocês vão ter dentro da sua casa? Você realmente quer ser aquela pessoa que vai sozinho para a igreja? Você realmente quer ser aquele pai, aquela mãe que educa os filhos, tendo que corrigir o marido, a esposa, né? Tipo assim, ó, o teu pai disse isso, mas na verdade é assim, e vice-versa. É isso que tu quer para tua vida? Eu tenho certeza que não. Talvez hoje você tá apaixonado, você tá amando, é difícil abrir mão. Mas no futuro isso vai custar muito caro. Muito caro. Eu já aconselhei, eu tenho outra história sobre isso. Uau. De uma menina que viveu exatamente isso. Exatamente não, na verdade, ele era um rapaz que tinha se desviado. E aí eles se conheceram no mundo, começaram a namorar, e aí ela tinha várias questões internas, e ele, o famoso desviado crente, né, falava assim, cara, tu precisa de Deus, isso aí não dá pra resolver sem Deus. E ela falou, então eu vou atrás desse Deus aí. E ela foi, começou a ir na igreja e tal, e ele era muito machucado com a igreja e tal. Se converteu a menina, e ele não, ainda no mundo. E levando Jesus a sério, e ele ainda no mundo. E ele falava pra ela, eu nunca mais vou pisar numa igreja. Eu não quero. Um cara incrível, querido, tratava lá bem. Sim, perfeito. Só faltava Jesus. E ele que falou de Jesus pra ela ainda. Olha que bizarro. E ela tal, né, enfim. E aí uma hora ela chegou em mim e falou assim, pastora,
Ele não quer igreja e diz que não vai. Ele levava ela pros retiros, tipo assim, tinha o check-in do Espiritival, levava as malas dela, deixava ela na igreja, buscava ela na igreja, mas não entrava na igreja, tipo assim, machucadíssimo com igreja, né? E aí ela, e aí, pastor, o que eu faço? Aí eu falei isso pra ela, vamos imaginar o teu futuro? E ele não queria casar também. Deus me livre de casar. Vamos imaginar o teu futuro. O que tu quer pra tua vida, amiga, agora que tu conhece Jesus? Ah, ele é incrível e tal, mas ele não tem Jesus. É esse o pai dos teus filhos? Ele não vai te amar como Cristo amou a igreja. É isso que tu quer? E aí ela pensou muito bem. Eu nunca mando ninguém terminar. Exato. Eu só faço a pessoa enxergar a realidade dela e ela escolhe o que ela quer pra vida dela. É importante isso aqui, né? Ela escolheu terminar. Terminaram, Cláudio. Glória a Deus, vida que segue. Sofreu um pouco ali no início, mas depois segue a vida e tal, e tal, e tal. Pois foi exatamente isso que fez o cara vir pra igreja. Uau. Porque daí ele sentiu falta dela. E ele que nunca pisaria na igreja, agora pisou. No segundo ou primeiro domingo que ele foi na igreja, Deus teve um encontro radical com ele dentro da igreja. E ele começou a se envolver. E ela não voltou com ele, tá? Começou a se envolver na igreja, começou a se envolver. Foi por ela e continuou por Cristo. Ficaram alguns meses se vendo dentro da igreja e não voltaram, porque ela não tinha certeza do que estava acontecendo. Uau. Aquilo que eu falei de tipo, será que ele realmente está se convertendo? Até que um dia ele falou assim: ó, eu amo ela, eu vou pedir ela em casamento. Eles não estavam namorando, eles não estavam se falando. Ele marcou um café e pediu ela em casamento. Porque ele falava que nunca nem ia casar com ela, porque ele não acreditava no casamento. Caraca. Vamos casar. Testemunho, hein? Sabe o que ela falou? Não. Eu fiquei. Calma. Ela falou não, porque ela não tinha certeza ainda. Ela falou, olha, e é isso, aqui é o ponto, Cláudia, de toda essa conversa. Ela amava Jesus, ela tinha relacionamento com Jesus. Isso importava mais do que o cara que ela amou a vida inteira ali, se convertendo e pedindo ela em casamento. Caraca. Ela, antes de dizer sim, ela falou assim, não, eu vou orar, não sei. Beleza, que bom que tu se converteu, mas eu não sei, eu vou orar. Olha, essa é a ponta-chave de se casar certo, gente, é ter um relacionamento com Cristo. E ela orou, e aí, enfim, hoje estão casados, estão felizes, estão super bem, ele super crente, ela super crente, super envolvidos, né? Quer dizer que isso vai acontecer com todo mundo? Não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, aconteceu com eles. Mas o princípio por trás da história aqui, né? Eu nem lembro mais qual é a pergunta, meu Deus do céu. Durante o namoro, uma das Isso, pessoas... esfria da fé ali, né? O princípio da pergunta é: qual relacionamento importa mais para mim? Esse ou o meu com Jesus? Se o meu relacionamento com Jesus importa mais, eu vou ter que abrir mão desse aqui. Porque esse aqui vai me fazer me afastar do meu relacionamento com Jesus. Falando de namorados, não tem aliança, não tem compromisso diante de Deus ainda. É um namoro. Nem noivado. Noivado também é feito para terminar. Casamento é... Casamento que é para sempre. Aí era outra conversa que a gente já tá tendo aqui. Tu entendeu? Muito bem. Outra questão. Casal de namorados com chamados ou ministérios completamente diferentes. Tá certo isso aí? Então, eu acho que o ponto aqui não é se tem o mesmo chamado, o mesmo ministério, mas é se interfere, se o meu chamado interfere no ministério do outro, né? Geralmente a gente vê que as coisas se encaixam, né? Então, tipo, eu e o Jamie, por exemplo, né? As referências que eu tenho para minha vida são casais que têm o mesmo chamado, o mesmo ministério, e caminham junto, e é muito mais fácil, muito mais leve, muito melhor dessa forma, ok? Eu poderia colocar isso como um pré-requisito. Porém, por exemplo, eu estou conhecendo um rapaz e o meu chamado é ser pastor em Joinville, né? O que Deus tem para mim, e o dele é ser médico na África. Não vai funcionar. Um dos dois vai ter que abrir mão do seu chamado, e aí não é de Deus. Aí não é de Deus, porque se Deus te chamou para uma coisa que depois você vai ter que abrir mão por um relacionamento, aí, né? Aí não entra os pré-requisitos ali, não tem nada a ver com isso. Por isso, de novo, entro nesse ponto. Como é importante você ter vida com Deus antes de entrar num relacionamento. Porque daí tu se envolve com alguém, namora, tá quase noivando, tá quase casando e descobre que o meu chamado não tem nada a ver com o dele. Então, um bom pré-requisito antes de entrar no relacionamento é saber qual é o seu chamado. Isso. E perguntar pro fulano pro que Deus te chamou. Porque se a gente não tem noção disso, aí depois de se envolver é muito mais difícil de se separar, de terminar. Olha como é importante, gente, o tempo da solteirice.
de se descobrir em Deus, de ter identidade, o que Deus tem para mim. Isso é muito mais importante do que saber cozinhar, por exemplo. Saber limpar a casa. É muito mais importante tu saber quem tu é, teu chamado na hora de entrar no relacionamento. Então, eu não diria que obrigatoriamente tem que ter o mesmo chamado, apesar de que a maioria das pessoas a gente acaba vendo Deus fazendo isso. Até porque, se não tem o mesmo chamado, pode pesar depois do casamento. Isso. Mesmo que não conflite. Mas, tipo, eu tenho reunião, por exemplo, eu fui chamado para o departamento de crianças e o Cláudio, né, vamos casar. O Cláudio foi chamado para liderar os jovens. Isso. E aí, as reuniões são separadas. Os cultos são separados. É tudo separado. Aí é puxado pra caramba, né? Então, melhor que seja o mesmo chamado. Mas o mais importante é que não seja conflituoso os chamados, para que daí um não tenha que abrir mão do seu chamado, né? E eu acho importante falar isso, Cláudio. Talvez algumas se dizem cristãs, mas que na verdade são feministas, vão pegar um pouco no meu pé agora. Eu acho importante dizer que muito difícil que Deus te chame para uma coisa onde o seu marido não é o cabeça. Bom. Muito, muito difícil, para não dizer basicamente impossível, porque a palavra diz que nós fomos feitas para sermos auxiliadoras do nosso marido. E auxiliadora, essa palavra, lá no Gênesis, eu não lembro o original dela, mas o significado não é, tipo assim, só ajudar o marido, mas é ir de confronto. Então, uma auxiliadora na palavra vai dizer assim, meu marido está indo para um caminho que eu preciso alertar ele que não é esse. Esse é o papel da auxiliadora. Não só, hoje meu marido tem reunião, vou fazer café para os convidados. Não é isso ser auxiliadora. Auxiliadora é tipo assim, amor, você não está enxergando isso aqui. Olha isso aqui, é bem para cá o caminho que você tem que seguir. Então, voltando, né? Então, assim, essa questão de chamada é interessante por causa disso, porque não só que não conflitue um com o outro, mas que a mulher consiga cumprir o seu papel. Então, eu não acredito numa mulher que o Deus chamou para que ela fosse a cabeça do chamado, né? E ser cabeça, gente, não é ser mais importante, aparecer mais, ser mais não sei o quê. Não, é o papel que Deus colocou sobre o homem que eu, graças a Deus, não tenho, porque é uma responsabilidade muito maior, né? Então, eu e meu marido, por exemplo, os dois, ambos somos pastores da juventude, né? Mas a responsabilidade maior está sobre o Jamie. E eu tô aqui para auxiliar esse nosso chamado. Uma só carne, né? Então, é isso. Eu acredito que talvez as cristãs feministas, porque não existe isso, né? Mas elas vão dizer, não, como assim e tal? E se eu fui chamada para pregar e meu marido foi chamado para os bastidores? Vamos conversar sobre isso. Eu não sei te dizer muito num bem. outro episódio. Ele é o auxiliador? Não é isso que a palavra me diz. Uau. Não é isso que a palavra me diz. Nossa, que legal. Até eu tô aprendendo muito aqui, hein, gente? Nessas últimas aí. Existe um tempo ideal para um namoro durar antes do casamento? Existe um tempo ideal. Eu diria assim, ó. Ou pode fazer faculdade de 5 anos. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aham. Eu penso assim, ó. A gente precisa questionar o Quer mais água, pastor? Não, aqui tá Não? bom. Tá. Eu só tô brincando aqui com a garrafa. A gente precisa questionar quanto tempo. Perdão. Por que eu estou namorando? Qual é o propósito do namoro? E isso já vai me responder quanto tempo ele tem que durar, tá? Eu diria assim, ó. Que em 1 ano, no máximo, você sabe se você quer casar com aquela pessoa. Aí vai, de novo, entrar dentro dos parâmetros. Namoro à distância, namoro perto. Sei lá, qualquer outras diferenças aqui, né? Que vai acarretar em cada relacionamento. Mas eu acredito que no máximo 1 ano. Isso. Quer dizer que em 1 ano eu tenho que casar? Não. Quer dizer que em 1 ano eu tenho que tomar uma decisão. Eu termino ou eu noivo? Uau. E aí entra a parte do noivado. Ou do término, né? Mas aí o noivado, eu também creio que tem um tempo específico para durar, né? O tempo de me preparar para o casamento em que sentido? A gente vai decidir, a gente vai... aí entra aquela questão, né? Eu só vou casar se eu comprar uma casa. Aí parcela em 5 anos, e aí daqui a 5 anos eu caso. Não, gente, pelo amor de Deus, a gente tá falando de santidade. A partir do momento que você noiva, é mais difícil ainda manter a santidade. Por quê? Porque eu tenho uma aliança. Ele é meu, eu sou dele. É muito mais difícil manter a santidade, a pureza dentro do noivado. Então, a pessoa tem que saber, olha,
não, a gente não vai conseguir comprar uma casa antes de casar. Então, eu acho que um noivado também, máximo um ano e meio, Cláudio. Então, eu penso que um tempo saudável de um relacionamento entre começar a namorar e casar é estourando. Estourando 3 anos de relacionamento. E olha lá, o meu marido falaria menos. Aham. O meu marido falaria 2 anos entre conhecer e casar. Porque não tem porquê, essa é a grande questão. Se Exatamente. você namora corretamente, Aham. porque o namoro é para conhecer a pessoa, então coloca as pessoas nos testes, tem que testar o seu namorado, coloca ele em situações, vê como ele reage, né? Ah, eu irritei ele de propósito, como que ele reagiu, como é que foi, como que ele trata o pai, como que ele trata a mãe, vice-versa, né? Perdão, gente, bem estabanado. É ao vivo, gente. É ao vivo, não. Ao vivo não, né? Mas acontece, tá? Gravado. Não, E a eu sou gente não muito vai cortar estabanada. isso aí, Eu não vai sei estar como de eu não boa. bati nesse microfone ainda. Então, assim, coloca em testes. Aí, beleza. Não, passou nos meus testes, estão os pré-requisitos e tal e tal. Agora eu vou noivar. Não tem por que ficar esperando pra casar. O legal do casamento é construir a vida junto. E não chegar com a vida construída. Ah, mas eu não tenho carro. Ah, mas eu não me formei na faculdade. Ah, mas eu não tenho uma casa. Aluga. Já ouviu falar de aluguel? Já ouviu falar? Já ouviu falar de financiamento, que daí, no caso, você vai pagar como se fosse o valor de um aluguel, mas você está financiando? Gente, tem tantas opções para você manter a sua santidade. Olha, que o importante, o mais importante, de novo, mesmo que você vai casar com a pessoa, é o seu relacionamento com Cristo. Continua sendo o mais Uau. importante. O meu relacionamento mais importante da minha vida não é com meu marido, é com Cristo. Muito E bem. depois com meu marido, né? Então, eu acho que assim, estourando com muita vontade de atrasar esse tempo é 3 anos. 3 anos. Com Isso muita aí. vontade de atrasar. Então ficou a dica, pessoal. Pastora Sara, uma pergunta agora, bem aleatória. Não é só para a pastora Sara, mas até para quem está lá em casa. Você que está ali em casa, você já tem a Aquamax instalada na sua casa? Não tenho. A pastora Sara também não tem Não Aquamax? tenho. Mas, Aquamax, por favor, Dani. Aquamax é um aparelho, né, que você instala na tua casa ali e ela diminui 50% o valor da água. Eu já ouvi falar disso aí. Exatamente. E é autorizado, tá? Não é algo ilegal, não. Ai, que massa. E então, isso aqui é uma empresa parceira nossa, né, aqui do Camas de Jesus. E se você quiser saber mais sobre esse produto aqui, a gente vai deixar o site deles aqui. Ou seja, entre em contato, dá uma olhada no site, se informa mais. Mas é um produto que vai te ajudar bastante para você que quer diminuir a conta d'água ali. Beleza? Numa casa com 5 pessoas, é muita água. Isso aí é bem Então, interessante. bem interessante. E ó, é legalizado, já ouvi falar pastor. já. É legalizado, tá? Que legal. É legalizado, é um produto bem legalizado ali, bem conhecido. É mesmo? Já bem conhecido ali, Por foi favor. um cara aí. Mas isso aí é outra conversa aí. Então, Aquamax, brigadão. Demétrio, muito obrigado. Que legal. Eu quero. Ó, tem ali alguém que vai querer, Demétrio. Pastora Sara, a gente está bem na reta final. Certo. Mas tudo que a gente falou aqui tem algo que eu achei, aliás, achei tudo interessante, tá? Perfeito. Eu achei tudo interessante. Perfeito. Porém, aqui no Muito Camas, obrigada. porém, aqui no Camas de Jesus, o nosso objetivo, o nosso propósito principal é exatamente incentivar quem está lá em casa nos ouvindo, os nossos seguidores, a buscarem uma vida diária no secreto com Deus. Sim. Isso foi algo que Deus colocou no nosso coração desde o início, é o motivo principal. Por isso, eu queria fazer uma pergunta para a pastora Sara. Como funciona o seu momento devocional com Deus, ou seja, no seu dia a dia? Como é que normalmente você faz? Que é para ajudar esses namorados, esses solteiros que estão lá em casa. Certo. E se calhar também até os casados, né? Certo. Olha, gente, o meu caso, que sou mãe, esposa, pastora, mas principalmente... A lista segue. Principalmente mãe de bebê, né? A mãe de bebê. Depois que os meus filhos nasceram, assim que o Joshua nasceu, eu tive uma crise existencial exatamente por causa Uau. disso. Porque eu não tinha mais o tempo que eu tinha, nem a disposição que eu tinha antes de ter filhos, para ter o meu momento com Deus. Naquele período ali de bebê, Certo. a fase de bebê. Não tinha mais aquela disposição e eu tive uma crise existencial por causa disso. Eu lembro de um dia que eu tava na cama, chorando, me acusando, o diabo me acusando e eu me acusando, né? E eu tive uma visão, Jesus sentado na ponta da minha cama e eu com o Joshua aqui, porque ele tava com o nariz trancado, tinha que dormir sentada com ele sentado em mim. Uhum. E
amor sacrificial, né? E aí Jesus olhou pra mim bem claramente e ele me disse: eu estou amando a forma que você tá me adorando. Uau. Porque cuidar da minha família era uma adoração. Eu acho que a gente coloca muito devocional numa caixinha. Uma Isso. caixinha de um checklist. Hoje, o meu momento com Deus, Cláudio, raramente é parar um tempo com Deus. Ou um tempo grande de qualidade. Uhum. Porque eu não tenho mais essa disposição, mas principalmente esse tempo. Ainda agora, estou aguardando o dia que o Caleb vai crescer. E eu vou voltar a ter esse momento de conseguir deixar ele mais, né? Uhum. Brincando, enfim, para eu poder ter um tempo maior de qualidade. De qualidade. Até porque Isso. eu tenho TDAH. Então, assim, eu não consigo fazer o devocional com uma criança me chamando, não sei o que, não sei o que lá. Eu preciso ficar em silêncio, eu e Deus. E hoje eu não tenho esse tempo. Então, eu acho interessante falar sobre tirar Deus da caixinha, porque não quer dizer que eu não leio a Bíblia e que eu não oro. Exatamente. Eu leio a Bíblia, eu oro, Com certeza. né, eu ouço podcasts como esse que edificam Glória a a minha Deus. vida, leio livros que vão edificar a minha vida, né? Então, por isso que talvez não se encaixe muito na sua vida. Por isso que eu sempre digo, gente, já falei e vou repetir de novo. Você que é solteiro ou casal sem filhos, não desperdice o seu tempo que não seja com o Senhor. Só depois de ter filho que a gente pode dizer, eu tô sem tempo. Depois, antes disso, irmão, você não pode dizer que não tem tempo. Nem brincando, né? Não pode, porque se eu pudesse ter, eu aproveitei, mas eu queria ter aproveitado muito mais a minha solteirice para ter experiências loucas com Jesus, para ter, sabe, ficar 2 horas orando. Eu nunca fiquei 2, 3 horas orando quando eu era solteira, porque eu cumpri um protocolo ali, eu falava com Deus, eu tinha vida com Deus, mas eu não tinha consciência de como esse tempo ia me fazer falta no futuro. Uau. Então, assim, se você é solteiro, se você é casado, mas não tem filhos, cara, aproveita demais o seu tempo com o Senhor, sabe? Tira 1, 2, 3 horas para orar, para ler a Bíblia, para estudar a palavra, para dançar na presença de Deus, porque o devocional nada mais é do que um tempo de qualidade com o Senhor. Que nós, mães de bebês, hoje temos muito pouco. Mas é o tempo que eu tenho. E Deus fala comigo no meu dia a dia, enquanto eu tô lavando a louça. Então Deus pode falar comigo no dia a dia? Pode, mas se você tem tempo, tira o tempo com Deus de qualidade. Amém. Sabe? Por favor, não perde o seu tempo no Instagram, na rede social, no Netflix. Não perde seu tempo com isso. Perca o seu tempo, ou aproveite o seu tempo na presença de Deus, né? Porque hoje eu sinto muita falta e anseio o dia que eu vou poder ter 1 hora de devocional, lendo a Bíblia e tal. Hoje eu tenho 10, 15 minutos que eu consigo parar, ler a palavra, mas eu oro sem cessar. Tô constantemente falando com o Senhor e Ele falando comigo. A gente tá bem na reta final agora, é oficial. E aqui no Calma Jesus, a cultura é convidado deixar um recado para os Calmas de Jesus, que estão lá em casa nos ouvindo, olhando bem naquela câmera aí, falar o que o Senhor quiser através da sua vida. Tome e fique à vontade. Tá bom, à vontade. Não tão à vontade, porque senão eu não paro mais. Gente, nessa fase, agora falando desse assunto que a gente conversou, eu falei no início, falei no meio, falei no final, vou repetir agora. Invista no seu relacionamento com o Senhor. Nada te protege mais de um relacionamento falido do que um relacionamento com o Senhor. Porque encalhado não é quem não casa, é quem casa errado. Uau. Se você tá solteiro, com 30, 40, 50 anos, você não tá encalhado. Você tá livre. Se você tá encalhado, é se você casou errado. Não tem nada. A segunda decisão mais importante da sua vida, depois de aceitar Jesus, é com quem você se casa. Então, invista no seu relacionamento com o Senhor. Ele vai proteger teu coração. Ele vai proteger tuas decisões. Ele vai proteger a tua história daqui para frente. Porque é muito melhor morrer sozinho do que casar com alguém que vai impedir o seu propósito de ser cumprido nessa terra. Muito melhor, tá? Porque Jesus vai voltar e vai estar tudo certo. Melhor é Jesus voltar do que casar errado, irmão. Amém. Pelo amor de Deus. Glória a Deus. Gente, que conselho, hein? Então, pastora Sara, obrigado. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu espero que volte sempre. Por favor, me chama de novo. E chama o pastor Jamie ali, por favor, para voltar nesse Amor, vamos voltar junto. Gente, deixa a pergunta aqui no comentário. A gente volta junto para responder essas perguntas aí. Eita, glória a Deus. Ficou o convite. Então, pessoal, você que ficou aí em casa até o final desse vídeo, nos ouvindo, obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês. Não se esqueça, se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo. Deus abençoe vocês, estamos juntos, até o próximo episódio. Tchau, tchau.